Uma novidade no tratamento da oftalmopatia de Graves pode ser importante para você que quer se tornar especialista. Porque é o seguinte, a prova do TIM, ela quer saber se o candidato está atualizado em relação às possibilidades, né, de tratamento, ele está acompanhando, né, a evolução da endocrinologia de uma forma geral, a gente esteja falando de medicações, de tratamento, situações que ainda não estão disponíveis aqui no nosso meio. Você precisa acompanhar, né, a evolução, porque mesmo que algo não esteja disponível hoje, amanhã vai estar. É muito importante isso e a prova do TIM vai te cobrar isso. Uma droga que foi aprovada pelo FDA americano em janeiro do ano passado, em janeiro de 2020. Essa droga é o teprotumumab. E esse teprotumumab é, na verdade, um anticorpo monoclonal. Ele é inibidor do receptor de IGF-1. Ele é uma droga, tem o nome comercial de Tepeza, né, lá nos Estados Unidos. E essa droga é capaz de agir sobre o mecanismo fisiopatológico da oftalmopatia de Graves. Divisor de águas. Por quê? Porque até então, né, até o surgimento dessa droga, a gente nunca teve um medicamento que fosse direcionado para tratar o processo inflamatório da oftalmopatia de Graves. A oftalmopatia de Graves é uma doença difícil de ser tratada, né? A gente tem bastante dificuldade. A gente sabe que existe uma inflamação importante. Quando o paciente tem a oftalmopatia de Graves em atividade, quer dizer, com atividade inflamatória presente, né, com inflamação presente, o que a gente tem de alternativa para tratamento, basicamente, são os glicocorticoides, que vai agir sobre a inflamação, mas que não é direcionado especificamente para o tipo de inflamação que acontece na oftalmopatia de Graves. E aí, com isso, os resultados do tratamento com glicocorticoides são resultados pouco animadores, né? Infelizmente, assim, a gente tem uma resposta terapêutica que fica aquém do nosso desejo. Então, o fato de ter se desenvolvido uma droga com uma ação direcionada especificamente, né, para um combate ao processo inflamatório específico da doença de Graves, isso é um divisor de águas, né? Isso é uma evolução, né, no tratamento dessa doença que a gente tem tanta dificuldade de abordar. Isso é o que traz, né, a relevância, a importância desse novo tratamento, da chegada desse novo tratamento aí. Então, isso traz, né, um marco, traz uma nova perspectiva, né, a partir daqui, tratamento dos pacientes com essa doença. Essa aprovação, né? Então, para um medicamento ser aprovado, uma forma de, né, um tratamento eficiente, a gente precisa de estudos, né, que embasem tanto a eficácia quanto a segurança. E aí, quais foram os estudos que embasaram o FDA para que ele aprovasse, né, o teprotumumab? Foram 2 estudos. Em conjunto, esses 2 estudos envolveram 170 pacientes que tinham oftalmopatia de Graves ativa. E aí, o que aconteceu? Esses pacientes foram randomizados para receber a droga, né, ou placebo. E aí, no estudo 1, né, a gente vai chamar de estudo 1 e estudo 2. No estudo 1, a gente teve 71% de resposta ao tratamento, sendo que o que foi considerado resposta foi uma redução de pelo menos 2 milímetros, né, uma redução superior a 2 milímetros na proptose ocular. Então, existia um parâmetro objetivo, né, de avaliação. E aí, no estudo 1, 71% dos pacientes que usaram a droga tiveram uma resposta, quer dizer, reduziu mais do que 2 milímetros a proptose ocular, enquanto que 20% dos pacientes que receberam placebo tiveram resposta. E no estudo 2, foi 83% dos pacientes que receberam a droga tiveram redução da proptose, enquanto que 10% daqueles que receberam placebo tiveram resposta. Então, esses dados, né, que foram os dados de eficácia do tratamento, que justificaram a aprovação pelo FDA. Como que é
feito esse tratamento? Nesse tratamento é feito em infusões, que na verdade, no estudo foram 9 infusões, uma a cada 3 semanas. E aí, com base nisso, então, esse tratamento ele foi aprovado e ele já está disponível lá nos Estados Unidos, né? Essa droga ainda não foi avaliada pela Anvisa, né, para aprovação aqui no Brasil, mas a gente sabe que existe uma tendência a isso ocorrer, né, no futuro próximo, então é possível que a gente também tenha, né, uma aprovação no nosso meio para frente aí, num futuro próximo, para poder usar esse tratamento para os pacientes com oftalmopatia de Graves em atividade inflamatória. Por que eu estou falando isso, né? Às vezes você pode estar pensando, mas como assim atividade inflamatória? Porque a oftalmopatia de Graves, ela tem 2 momentos, né? A gente tem um momento em que a oftalmopatia tem atividade inflamatória, tem inflamação presente. Só que ao longo do tempo, essa inflamação ela vai sendo substituída por fibrose. Então, numa fase mais tardia, a gente já tem fibrose e a gente não vê mais inflamação ativa. Para esses pacientes, não faria sentido a gente pensar em um tratamento como o teprotumumab. Assim como não faz sentido nenhum a gente tentar usar glicocorticoides, né, para os pacientes, como é o tratamento que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos. Tratamento para inflamação tem que ser quando existe atividade inflamatória. Os pacientes que já têm uma oftalmopatia mais crônica, então num momento mais avançado, né, mais tempo de exposição, daí esses pacientes vão apresentar uma fibrose e nesses casos, só o que pode ajudar é a intervenção cirúrgica. Então, assim, a gente tem uma janela, né, para esse tratamento, que é justamente enquanto existe atividade inflamatória. Se você consegue perceber que se você pretende, né, atuar dentro da endocrinologia, então se você está se preparando para se tornar endocrinologista, se você faz residência, se você pretende prestar a prova de título de especialista, enfim, é porque você pretende se expor ao tratamento das doenças endócrinas. E aí, quer queira, quer não, a oftalmopatia de Graves vai acabar aparecendo para você. Então, assim, é importante que você saiba diagnosticar, que você saiba tratar, que você conheça novas alternativas de tratamento. Isso vai ser importante para o seu dia a dia, para a sua prática. Faz parte, né, da sua aquisição de conhecimentos para que te traga segurança para você exercer. E na prova de título de especialista, você vai ser cobrado disso, né? Então, na prova do TIM, eles vão querer saber se você está preparado para isso, se você realmente reúne essas características, né, de um médico que está atualizado, que conhece os caminhos da especialidade, e é um médico capaz de atender um paciente com oftalmopatia, ter, né, o discernimento de avaliar, de ver as possibilidades de tratamento, de saber o que pode vir pela frente. A gente vai ter que olhar para uma, digamos assim, uma pegadinha. De propósito eu deixei isso, né? Passei por isso, assim, mas agora eu vou voltar de propósito. Porque olha só, falei assim, essa droga é a primeira droga que age sobre a fisiopatologia da inflamação na oftalmopatia de Graves. Isso é um divisor de águas e tudo mais, tudo mais. Então, o que é o teprotumumab? Essa é uma droga que é um anticorpo monoclonal inibidor do receptor de IGF-1. Peraí, calma. Porque eu tô aqui sempre para dizer, se você já me conhece, já me assistiu em outros vídeos, outras lives, você já sabe, né? Que assim, o coração do meu entendimento, né, da endocrinologia e o que eu quero que você tenha também como visão da endocrinologia é o seguinte, que você precisa conhecer fisiologia, porque conhecendo a fisiologia você tem facilidade de compreender a fisiopatologia, e aí entendendo a fisiopatologia das doenças, você é capaz de compreender o mecanismo de ação, né, das drogas, como que os tratamentos funcionam. E aí, muito bem. E aí, hoje eu tô te falando
de uma droga inibe o receptor de IGF-1 para tratar uma doença chamada oftalmopatia de Graves, que se você não se lembra, eu vou te lembrar agora. O mecanismo principal, então, o que acontece, né? Qual que é a fisiopatologia da oftalmopatia de Graves? É assim, a gente vai ter o Graves, né? Que é uma doença autoimune, em que a gente tem produção de autoanticorpos que são capazes de se ligar ao receptor do TSH. E aí, como lá na tireoide a gente tem receptor para o TSH, então esse anticorpo, né, ele vai se ligar lá no receptor de TSH na tireoide, vai estimular a produção de hormônios tireoidianos e a gente vai ter um quadro de hipertireoidismo. Só que, além disso, esse anticorpo ele também pode se ligar no receptor do TSH que está localizado nos fibroblastos. Lá na região periorbitária, ali a gente tem fibroblastos. Esses fibroblastos expressam receptor para o TSH e esse TRAB pode ligar ali. E olha só, esse é o mecanismo principal que faz com que surja, né? Esse é o coração da doença, da oftalmopatia de Graves. O TRAB liga no receptor de TSH que está no fibroblasto da região periorbitária. Então, o que a gente tem na região, né, periorbitária? Ali em volta do globo ocular. A gente tem músculos, né? A gente tem tecido adiposo, aí a gente tem os fibroblastos ali, né, permeando. Aí o que acontece? Esses fibroblastos, uma vez que o TRAB se liga no receptor de TSH desses fibroblastos, esses fibroblastos eles são ativados. Aí eles começam a depositar glicosaminoglicanos, principalmente o ácido hialurônico. Eles recrutam uma resposta inflamatória, que vai ser basicamente uma resposta inflamatória do tipo celular, né? Recrutando principalmente linfócitos T, citocinas, produção de citocinas, e aí vem um processo inflamatório, produção de glicosaminoglicanos, né, principalmente do ácido hialurônico, vai fazer o quê? Esse ácido hialurônico vai se depositando. O ácido hialurônico, ele é muito hidrofílico, então ele puxa água, e aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo edema, as células, as fibras musculares, elas aumentam de volume pela deposição, né, desses glicosaminoglicanos, o tecido adiposo também. Alguns fibroblastos se diferenciam em adipócitos, então assim, a gente tem aumento do tecido adiposo, a gente tem aumento do volume das fibras musculares, a gente tem deposição, né, glicosaminoglicanos, a gente tem edema, e tudo isso vai fazer o quê? Vai empurrar o globo ocular para frente, então podendo provocar proptose, e também vai dificultar o retorno venoso, porque ali fica tudo crescido, inflamado, então fica difícil o retorno venoso do globo ocular, então isso vai provocar o quê? Edema palpebral, edema de conjuntiva, né, que é a chamada quemose, hiperemia, enfim, todos os achados que acontecem na oftalmopatia de Graves. Então, olha só, eu falei que o mecanismo central, a ativação do receptor do TSH, né? Os fibroblastos ali são figuras protagonistas, né? O receptor do TSH, ativação, né, de toda essa resposta inflamatória, de tudo isso aí, que vai resultar na doença. Em nenhum momento eu falei de IGF-1, que o tal do receptor do IGF-1 entra nessa história toda. Na verdade, o que acontece? Quando a gente tem a ativação do receptor de TSH pelo TRAB, que é o anticorpo, né? Quando a gente tem essa ativação, ali, aquele receptor, se você se lembra, ele é um receptor de membrana, né, acoplado à proteína G. Então, quando o TRAB liga no receptor do TSH, isso vai ativar a proteína G lá dentro, né? Vai aumentar a produção de AMP cíclico e isso vai ativar a via da AKT, e isso é o que desencadeia uma série de efeitos ali dentro daquele fibro. Mas essa ativação, ela também faz o seguinte, ela faz o que a gente chama de um cross
entre o receptor de TSH e o receptor de IGF-1. O fibroblasto, ele tem receptor para IGF-1 também. E aí, o que vai acontecer? Quando o receptor de TSH é ativado, por dentro da célula, por uma sinalização intracelular, o receptor de IGF-1 também é ativado. E aí, com isso, todos os processos que acontecem a partir dali, né, da ativação de segundo mensageiro, para todos os efeitos que eu falei, né, para o aumento da produção e deposição de glicosaminoglicanos, para ativação do sistema imunológico e etc., tudo isso aí vai ser potencializado por essa ativação também do receptor de IGF-1. Então, é o seguinte, o receptor de IGF-1, ele não é uma figura protagonista. Quando o protagonista é ativado, que é o receptor do TSH, via TRAB, né, quando esse receptor é ativo, ele conversa com o receptor de IGF-1, ativa também o receptor de IGF-1, e aí os dois juntos trabalham, e aí essa ativação do receptor de IGF-1 acaba potencializando, contribuindo, aumentando os efeitos que a ativação do receptor do TSH promove. A gente chama isso de crosstalk, esse é o termo técnico para dizer que um conversa com o outro e acaba ativando secundariamente, né, o receptor de IGF-1 também. Então, é por isso que quando a gente utiliza um anticorpo que é capaz de inibir o receptor de IGF-1, o que vai acontecer? A gente vai ter uma redução nessa resposta inflamatória que é induzida pelo processo da doença autoimune, né, da oftalmopatia de Graves. Então, é aí que entra o receptor de IGF-1, e é assim que ele participa, através de um crosstalk. Ele é ativado secundariamente, né, a partir da ativação do receptor de TSH via TRAB. Agora o negócio faz sentido. Se você falar, então é uma nova droga capaz de agir sobre a fisiopatologia da oftalmopatia de Graves. Muito embora não esteja agindo sobre a ativação do receptor do TSH, ele está agindo sobre a ativação do receptor de IGF-1, que faz parte desse processo, mesmo não sendo o protagonista, né? Tanto é, do ponto de vista clínico, quando você utiliza, né, esse tratamento, existe uma resposta de eficácia que, inclusive, justificou a aprovação pelo FDA, conforme, né, eu tinha te falado, desde janeiro de 2021. Então, você, estando sabendo, conhecendo isso, olha só como que as coisas conversam entre si, né? Então, assim, às vezes a gente tá sabendo, a gente acha que conhece, né, o mecanismo fisiopatológico, mas às vezes o contexto de estar atualizado, de estar, né, acompanhando as novidades, te permite se atualizar também nas questões nos conhecimentos sobre fisiopatologia, inclusive que as duas coisas andam juntas. Eu quero te lembrar disso. Os conhecimentos sobre as doenças e o desenvolvimento de novas drogas e novos tratamentos são duas coisas que andam juntas, né? Às vezes é o desenvolvimento de uma nova droga, às vezes meio que por acaso, né? Às vezes é uma droga que está sendo testada com um objetivo e acaba se percebendo que ela tem um outro efeito interessante, e aí a partir disso a gente passa a aprender melhor a fisiopatologia de alguma doença, né? Então eu posso dar um exemplo aqui, né, disso que eu estou falando. Por exemplo, análogo do GLP-1 no tratamento da obesidade. Então, os análogos do GLP-1, eles foram inicialmente desenvolvidos com o objetivo de controlar a glicemia nos pacientes diabéticos. E aí a gente acabou vendo com o tratamento que os pacientes em uso da droga estavam perdendo peso, e aí, de repente, a gente passou a compreender, né, uma via do GLP-1 na regulação do peso corporal. Então, a compreensão, né, do mecanismo de ação através do desenvolvimento de drogas pode contribuir na compreensão da fisiopatologia de doenças. E o contrário, né, que é o melhor compreendido, que é o que acontece, né,
em boa parte das vezes, na maioria das vezes, que é o contrário, né? A gente vai aprendendo sobre a fisiopatologia das doenças e a gente fala, então, essa via aqui, então isso é um alvo terapêutico, quer dizer, eu posso desenvolver uma droga para agir exatamente nessa via aqui. E aí a gente pode... Então, os dois caminhos são possíveis. Eu estou querendo dizer que as duas coisas caminham juntas. Tanto o desenvolvimento, né, e a melhor compreensão da fisiopatologia das doenças nos permite pensar em novos alvos terapêuticos, né, para tratar essas doenças, quanto o contrário, né, às vezes é o desenvolvimento de uma droga que nos permite entender melhor a fisiopatologia de alguma doença. Então, essas duas coisas caminham juntas. Se você tem essa compreensão, você acompanha melhor, de uma forma mais profunda, toda a evolução da endocrinologia e como que você pode atuar cada vez melhor, né, com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, é isso aí. Hoje a gente viu aqui uma novidade, né, no tratamento da oftalmopatia de Graves.